Graça e paz a todos. Grande prazer estar aqui nessa noite, apesar de estar aqui nessa situação limitada. A gente quer recomendar para o Rota 66, que é um comentário bíblico falado de Gênesis a Apocalipse, que está sendo traduzido para várias línguas. Já temos em mandarim, tem em espanhol, está sendo feito em japonês, em várias línguas, pelo menos umas 11, árabe, indonésio. Mas o Rota tem um aplicativo que você pode baixar totalmente gratuito, comentário em áudio, 250 horas de explicação da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e de uma maneira muito direta no texto, muito prática e objetiva e bem humorada. Então você vai ter à sua disposição. Quando os amigos de Daniel estão lá na fornalha, sofrendo, o título do estudo é Temperatura Máxima. Então é coisa mais ou menos assim. Mas, meus queridos, obrigado, agradeço muito a honra de estar aqui. Mas eu queria, nesta noite especial, pedir para você acompanhar comigo o texto bíblico que está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos olhar com atenção o capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse. Então você pode acompanhar e ver o que a palavra de Deus nos apresenta. Você também que nos acompanha pela internet, aí fique sintonizado com aquilo que lemos, estou usando a Nova Versão Internacional, eu fui o coordenador geral da tradução. O texto diz: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos assentados. Neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono, que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos aí, e glória a Deus. Depois vamos caminhar pelo capítulo 5 também. É muito importante entender o cenário, o contexto que envolve o livro do Apocalipse. Nós estamos aqui por volta do ano 90, 95, e a igreja cristã cresceu aguardando a vinda do Messias Jesus. Jesus disse que iria e haveria de voltar. Só que, além dele não ter voltado, as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas e pioraram muito. Na época de Jesus, nós temos o reinado de César Tibério, que durou do ano 14 até o ano 37. Depois um período rápido aí de Calígula, depois de Cláudio, de 41 a 54, e Nero, de 54 a 68, com uma grande perseguição aos cristãos.
A coisa vai ficando cada vez mais difícil, o Império Romano vai ficando cada vez mais forte e poderoso. A resistência judaica é humilhada com a destruição de Jerusalém no ano 70, e nós vamos ver a partir do ano 81 o imperador Domiciano começar a sua política também anticristã com perseguição, que leva inclusive João, o apóstolo João, para a ilha de Patmos, onde nós temos a visão do Apocalipse. Então os cristãos estão numa situação difícil, porque a maioria deles é de escravos. Os escravos compõem 60% da população do Império Romano. Eles estão aguardando a vinda de Cristo, mas o Império Romano fica cada vez mais forte, vai continuar se fortalecendo para chegar ao auge, no começo do segundo século, na época do imperador Adriano. E a coisa vai se complicando, e o que acontece? A igreja tem perguntas, tem receios, tem medo e não sabe como lidar com essa questão. O Apocalipse, que muitas pessoas imaginam que é um livro que deve inspirar temor e receio, é um livro escrito com a intenção de consolar e de dar esperança. E depois da grande visão triunfante do capítulo 1 e das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, que mostra Deus olhando e percebendo a situação de cada igreja, diante desse cenário desafiador, a gente chega ao capítulo 4, e o capítulo 4 é fascinante. Ele nos apresenta, depois dessas coisas, olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz fala para ele: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Qual é o grande desafio que nós temos? Muitos de vocês que servem a Deus e que estão de alguma maneira liderando, de alguma maneira servindo no reino, nós sofremos algumas, talvez, tentações e fragilizações da nossa caminhada, porque olhando à nossa volta, né, às vezes você conversa com as pessoas, até mesmo no meio do povo de Deus, você só vê notícia ruim. Você conversa com o indivíduo, parece que ele está chupando limão o tempo todo. Parece que a coisa, né, assim é de mal a pior. A pessoa está congestionada por esse catastrofismo midiático que domina a realidade à nossa volta, e muita gente parece a se sentir acuado diante de um pretenso domínio do mal no mundo. E além disso, parece de fato que essas pessoas, nesse ambiente semelhante a Roma, aos Césares, que essas pessoas detêm o poder de fato, e por isso muita gente na liderança cristã, inclusive, tenta copiar o modelo, tenta seguir o padrão, se esquecendo de Jesus, que disse: olha, vocês viram como é que é a liderança desse mundo? Não será assim entre vocês. E é interessante, quando João tem esse quadro desolador, a proposta bíblica é: suba e venha ver as coisas de maneira diferente. Venha enxergar a história da perspectiva de Deus. Venha ver aquilo que ninguém está vendo. Porque o que todo mundo está vendo é que César é rei. Não só é rei, mas é o imperador divino. Não faz muito tempo, estava em Éfeso lá, a gente olhando ali, e em cima da construção está lá, né? Imperador Augusto divino, chamado de divindade, exigindo adoração, e claro, mostrando todo o seu poder. E, no entanto, a chamada do texto é: suba e venha ver. E quando ele vê, tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado, de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, com arco-íris, parecendo uma esmeralda circundando o trono. César não está no trono. Roma não domina. O poder não pertence àqueles que pretensamente afirmam tê-lo. O poder pertence a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso, é importante destacar isso, que ele está sentado no trono. E é interessante, né? Hollywood demorou muito para copiar os efeitos especiais. Apocalipse dá de 10-0 neles. É para tudo quanto é lugar essa literatura extraordinária, assim marcada por visões altamente reluzentes, assim, espetaculares. E aqui nós vemos, né, esse arco-íris que nos lembra de coisas promissoras lá do livro de Gênesis, em torno do trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos interessantes. E ali nós temos 24 anciãos. E por que 24? Porque o número emblemático que marca a história do povo de Deus na Bíblia é 12. E porque 12, inclusive, é 3 que remete à divindade, e 4 que é o número do mundo, os 4 cantos da terra. 12 tem a ideia da ação divina completa. E por que 24? Porque faz referência aos 12, indicando o que acontece antes da vinda de Cristo, as 12 tribos de Israel, esse é um número muito marcante, mas também os 12 apóstolos. 24 envolve essa ideia da totalidade da realidade do povo de Deus através da história. E o que nós vemos aqui, aliás, se você quer ler o Apocalipse, quer estudar esse livro, você precisa ler com atenção, lembrando de Gênesis e Êxodo, porque eles estão como pano de fundo fundamental do que aparece aqui. E então esses 24 anciãos estão, e eles estão vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. E olha que coisa impressionante, naquilo que remete ao que a gente vê lá no Monte Sinai, remete a manifestações poderosas de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Por que 7 lâmpadas? Lembrança da menorá, do candelabro, que ficava no lugar santo, dentro do Mishkan, do tabernáculo. E por sua vez a menorá é uma reminiscência da árvore da vida, tem uma ligação. E aqui ele então vai fazer essa referência às lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, uma referência ao que aparece em Isaías capítulo 11, para dizer que o Espírito de Deus agindo na sua plenitude a partir dessa manifestação do sagrado que está presente na história, apesar de nós não estarmos vendo no controle e no domínio do mundo. E é muito interessante que neste momento, diante do trono, havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Você se lembra? Do lado de fora do tabernáculo havia a bacia de cobre, de bronze, que depois no templo se torna um mar que fica sobre touros. É uma recordação desse espaço sagrado, que é remetido agora para essa visão celestial. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de óleos, tanto na frente como atrás. É muito valioso. Por quê? Porque o cristão que apanhou o dia todo, o cristão que é escravo, e que ouviu dizer que Jesus é rei, mas Jesus foi assassinado pelo Império Romano, condenado como crucificado. Roma domina cada vez mais, a promessa parece que não vai acontecer tão rapidamente, parece de fato que Jesus é muito pouco rei, em relação ao que a gente está vendo no nosso cotidiano. E então a perspectiva da visão, de acordo com a visão de Deus, nos mostra o trono, o domínio do trono e a realidade da história que é submetida a esse que está no trono, que aqui embaixo quem domina não está vendo. E de repente aparece esses 4 seres cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, que é uma referência à ideia de onisciência. Por isso olhos por toda parte, porque Deus está vendo e conhecendo tudo. E vai aparecer o quê? Um ser que parece um leão, um boi, o outro com o rosto de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Que zoológico é esse que nós encontramos aqui? Por que esses animais?
Porque entre os animais selvagens, a referência maior é o leão. Entre os animais que fazem parte dos rebanhos domésticos, bacar, nós temos a figura do boi. Entre aqueles que voam, kol of kanaf, como diz a Bíblia original no hebraico, você tem a águia. E claro, a coroa da criação é o ser humano. O que significa isso? Significa que não só Cristo, Jesus é o rei da história, é rei do tempo, mas ele é rei do espaço. Toda a criação o reconhece e está envolvida nessa percepção aqui. Aliás, essa visão remete ao que nós vemos no livro de Ezequiel, que aponta para essa realidade. Cada um deles tinha 6 asas, eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E aí a gente lembra, né, daquela coisa extraordinária que aparece lá em Isaías. Lembra Isaías? 6 asas com os serafins, e dia e noite eles repetem sem cessar: Hagios, Kadosh, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é, mas não que será, e sim que há de vir. É tão impressionante essa expressão dizendo: olha, nós estamos vendo e percebendo todas essas coisas ao nosso redor, mas na verdade o Senhor, que nós vimos apenas como a referência da história daquele que foi crucificado em Jerusalém, ele está no trono. E não só domina o eixo do tempo e o eixo do espaço, mas ele tem ciência, vê todas as coisas, e na verdade a declaração é: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é interessante, né? A visão bíblica da realidade não pretende descrever Deus do jeito que a cabeça grega e ocidental pensa. Não é descrever Deus do jeito que Ele é, mas descrever da perspectiva da sua maneira de agir na história. Por isso que, em vez de dizer aquele que era, que é e será, diz que era, que é e que há de vir. Porque esse poder de Deus virá para trazer redenção na história, e a esperança é renovada quando o Apocalipse diz isso. E todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, e lançam as suas coroas diante do trono. Ou seja, Apocalipse, da perspectiva romana, é um livro de atitude subversiva política, porque fica claro que quem manda no mundo é Roma. Quem é que tem coragem de encarar o imperador? Quem que vai confrontar César? Ninguém. Quando o Apocalipse diz isso, e ainda diz, né, que todos esses que têm coroa vão lançar, reconhecendo, né, aquele texto poderoso, forte, de Apocalipse capítulo 11, verso 15, agora o reino desse mundo passou a ser do Senhor, do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. É absolutamente impressionante e fascinante. E eles então em adoração dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Ou seja, quem está no controle da história não é um mero imperador louco de Roma que faz as coisas mais absurdas possíveis. É aquele que criou todas as coisas, desde o colibri até a baleia azul, o planeta Vênus, a galáxia Andrômeda. Ele é o Senhor do universo, o Senhor do tempo e do espaço, e Ele proclama que é rei. E se existe um assunto fundamental, importantíssimo, destacado na Bíblia, que precisa ser recebido por nós, entendido na sua inteireza, é exatamente o ensino a respeito do reino de Deus. Preste atenção e veja só comigo, né? Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1, 26, Nasce Adam Betsalbeinu Kidmuteinu. O homem é feito
E a ordem para ele é que ele deve dominar sobre a criação. Ele deve reger, ele deve reinar sobre a criação como uma espécie de corregente, submetendo essa criação a Deus. O que acontece? O ser humano falha nesse projeto. A sua administração, ela é prejudicada e extremamente caótica, trazendo toda uma relação problemática. Daí surgem dois problemas sérios na vida. Um chama-se economia, o outro ecologia. Agora, as plantas vão produzir cardos e abrolhos, nome de uma banda sertaneja evangélica aí para alguém que quiser pegar, né? Ervas daninhas, espinheiros, são, né? Aí nós vemos essa ruptura que traz para a gente uma complicação, e a partir daí, quando o homem abre mão dessa submissão de reino adequado para Deus, o que acontece? O mundo se enche de reinos subversivos contra Deus, como o Faraó, como os poderes da Mesopotâmia. Ou seja, o mundo antigo é um mundo de opressão, onde uma série de monarcas divinizados escravizam e fazem o que querem com as pessoas. Por isso que não é sem razão que a identidade da nação de Israel surge por meio de uma libertação de escravos de um pretenso rei divinizado. E qual que é a palavra divina para esse povo? Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Êxodo 19, versos 5 e 6. Eles são chamados para isso. O que eles vão fazer? Eles vão dizer: nós queremos um rei, porque as outras nações têm também. Não é possível, vocês foram libertados desse modelo, e vocês querem isso. Pois é, vocês vão ganhar um rei do jeito que vocês merecem. Deus lhes dá Saul, e esse negócio não dá certo. Aí Deus entra na redenção da monarquia e escolhe um rapazinho lá que está no meio do campo, que nem o pai não lembra dele, um menininho chamado Davi, e convida lá, chama Davi, homem segundo o meu coração, e diz para ele: eu vou construir uma dinastia a partir de você e ela nunca será destruída. Aí você entende a lógica do reino, a promessa messiânica, a promessa que atinge Jesus e que chega a nós por meio de Cristo Jesus. E Jesus, quando chega anunciando o reino de Deus. Mas esse reino é diferente. Jesus é a pessoa que certamente iria escandalizar a todos nós. Jesus confunde todo mundo. Para aqueles judeus nacionalistas que querem a libertação, Jesus vai lá e cura servo de oficial romano. Como assim? Romano é inimigo, tem que matar o servo e o cara junto. Como assim? Jesus vai lá trocar ideia com a mulher samaritana. Não pode, além de mulher, já teve 5 maridos, ainda é samaritana. Só falta torcer para o time errado, que eu não vou nem dizer qual é. Como é que pode uma coisa dessa? Jesus, para aqueles que são muito abertos, ele vai jantar na casa do fariseu, não está nem aí. Jesus troca ideia com criança de boa, e as crianças querem chegar perto dele, porque ele é gente fina, porque criança não chega perto de quem tem cara que está chupando limão o tempo todo, não. Jesus quebra todos os paradigmas, e aí um dos principais é que o pessoal está esperando um rei conforme o modelo romano. Meus queridos, talvez um dos grandes problemas da igreja de hoje, em comparação com muitos queridos irmãos de algumas épocas e alguns ambientes no mundo, é que nós muitas vezes queremos lutar com armas romanas. Pega a espada e corta a orelha do Malco. Vamos confiar na nossa força, no nosso poder, na nossa inteligência, no nosso dinheiro, na nossa articulação. Interessante, Jesus decepciona todo mundo. Ele reúne o pessoal lá no famoso Sermão do Monte e começa a dizer umas coisas. Pessoal, vocês querem ser conquistadores no reino? Vocês querem ser, bem-aventurados? Bem-aventurado é coisa do Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda, e tudo que ele fizer prosperará. Oh glória, aleluia!
E Jesus diz: bem-aventurados que choram. Que? Bem-aventurados serão vocês quando perseguirem, mentirem, disseram todo mal contra vocês. Alegrem-se, façam festa, porque foi assim que fizeram com os profetas do passado. Jesus estabelece uma coisa muito louca, que diz o seguinte: o veneno que destrói o mundo, o veneno que está no trono de Roma, mora dentro da gente. Então Deus precisa me jogar do trono. O reino começa não visível, começa internamente, quando eu quebro a minha arrogância, dobro o joelho, ponho a cara no pó e eu reconheço que Ele é rei sobre a minha vida. E eu passo a me comportar assim. Então, a questão que envolve será que a gente tem a cara das bem-aventuranças? Será que a gente se liga naquelas propostas? É tão impressionante aquele negócio de bem-aventurados, os mansos, os humildes, as pessoas que não se vingam, mesmo quando têm certeza que elas estão certas e o outro está errado. Que tipo de coisa é essa? Bem-aventurados são esses que, em vez de causar conflito e divisão entre Deus e o homem, entre as pessoas, trazem paz. Dá uma olhada naquilo que é a essência da proposta do reino. E esse reino é um reino que a gente não enxerga aqui. Eu tenho ficado impressionado na minha vida. Quantas pessoas eu tenho conhecido. Me lembro uma vez, eu tive um amigo africano. Um amigo que veio da Nigéria. Estava estudando na Universidade de São Paulo. Sujeito muito simples, tranquilo. Falava 12 idiomas, estudando para ser diplomata, uma pessoa extraordinária do povo Iorubá. E é tão interessante, ele nunca mencionou nada para mim. Um dia, nós viajamos para o estado do Rio de Janeiro, estávamos numa cidade, e eu acordo lá pelas 4h30, 5 da manhã para ir ao banheiro, volto, aquele homem está ajoelhado, chorando diante de Deus, e ninguém nunca soube disso. Fazia isso em silêncio, fazia isso na sua devoção diante de Deus, e era impressionante a felicidade espontânea que ele transmitia do fundo do seu coração, o poder do reino. Essas coisas precisavam nos cativar mais do que aquilo que parece realmente fascinante. A diferença do Apocalipse é que para a gente ver tudo isso, a gente tem que mudar de canal, trocar a rede, suba para cá, venha ver a glória muito além de Roma, muito além de tudo. O que acontece com tantas pessoas hoje no mundo intelectual? O sujeito entra em contato aí e fica fascinado com um sociólogo, um psicólogo, um filósofo tal. A ideia dele não dura 20 anos, evapora. O que acontece com tantas pessoas fascinadas com elementos que não subsistirão, mas o rei dura para sempre? Cadê Roma? Ruína, museu. Cadê Grécia? Cadê Pérsia? Cadê tudo? E o reino continua poderoso. Meus queridos irmãos, chega de gente reclamando. Impressionante. Você sabe que nas últimas 3, 4 décadas, nunca tanta gente recebeu o evangelho no mundo como tem acontecido agora. É impressionante, ninguém segura. Diante disso, a gente chega no capítulo 5, e o texto diz: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse rolo, que era ali
fechado com um selo, que era um tipo de um lacre, que era proteção para que ninguém mexesse numa mensagem oficial que era mandado, por exemplo, por um rei, para que ela não fosse violada. Então tinha aquele selo que era uma espécie de lacre. E aqui nós temos essa figura que aparece: um anjo poderoso vem proclamando em alta voz e diz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. É tão interessante essa época, porque nós estamos no 1º século depois de Cristo, e no 4º século a filosofia grega chegou no seu auge, com Aristóteles, com Platão, e fascinou muita gente, mas nessa época ela já estava decadente. O Império Romano tinha muita força militar administrativa, mas não podia suprir nada sobre o significado da vida. Eu acho interessante que nos lugares do mundo onde as pessoas mais se aprofundam no entendimento da vida, menos vontade de viver elas têm. Você tem essa regra. Sabe qual é a diferença entre o país do primeiro mundo e o terceiro mundo? No terceiro mundo as pessoas matam umas às outras, no primeiro mundo eles se matam a si mesmos. É uma loucura. E é interessante a gente ver que essa crise presente no mundo greco-romano, nos vários cultos estranhos e malucos que se multiplicavam, a grande questão é que parece que o transcurso do tempo não tem sentido, parece que a história não tem significado, parece então, João está diante de um cenário sobre qual é o sentido de interpretação daquilo que envolve a nossa experiência. E ele diz: eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus, aleluia. Nesse ambiente onde a gente acha que o trono está em Roma, a gente acha que a coisa tem esse sentido, aqui nós vamos ver a referência, e eu acho tão espetacular, a raiz de Davi. É o nosso querido menino Davi, esse Davi que toda a gente lê e se confunde. Quantas vezes me pergunto na vida: eu não entendo nada, Davi fez tanta bobagem, cometeu pecados tão graves, como assim? Ele é o homem segundo o coração de Deus. Quantas pessoas imaginam que as pessoas são recebidas por Deus por conta daquilo que elas são e fazem, quando a Bíblia diz que a relação com Deus se dá não por conta do que elas fazem, mas apesar do que elas fazem. Não é verdade que ninguém entrou numa relação diferenciada com Deus por causa da sua caminhada sábia, mas por causa do seu arrependimento, da sua recondução de vida e do seu encontro com a graça bendita, restauradora e poderosa. Esse Davi, esse é que aparece destacado aqui, e da tribo de Judá. Mais uma vez, que tribo é? De Judá. Você pode me ajudar? Judá foi o pior. Meu filho estava lendo a Bíblia quando era criança, tinha 9 anos de idade, foi ler Gênesis, e aí, vai passar pela história de Judá e Tamar. Eu falei: olha, você faz o seguinte, do 37 você pula, pode ler, a história continua, esse 38 não é muito, teve dúvida, ele só leu o 38, né? História apavorante. Judá se envolve com a nora, e depois, quando descobre o que aconteceu com ela, diz: seja ela queimada. Aí ela diz: eu tenho o SIC RG, o telefone, o Insta, né, e o Zap do pai da criança. Aí ele diz: ela é mais justa do que eu. Vocês percebem que o reino divino se manifesta na destruição da prepotência humana e da restauração que Deus faz em quem se volta para Ele e é alcançado pela graça, é mudado. E isso é que marca a história. Raiz de Davi, tribo de Judá. Eu jamais esperaria isso.
Porque se Deus fosse evangélico, ele colocaria o seguinte: tribo de José, filhinho querido do Jacozinho, né? E Davi não, pega um cara mais legal, o Daniel na cova dos leões. Aí sim, a coisa vai ser boa. Mas não, essa é a marca. E é interessante que ele fala isso e depois viu um cordeiro. Olha que coisa, né? Eu gosto de dizer, olha que coisa bonita, mas cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Olha o detalhe, né? Em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. A primeira referência é uma referência que evoca mais o domínio propriamente do Pai, e aqui o destaque se desloca para a pessoa de Jesus, e é tão interessante, porque ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que não tem força nem poder nenhum. Esse Cordeiro que está lá, e os 4 seres viventes, os anciãos, o domínio no tempo e no espaço, ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Chifres é sinal de poder, olhos sinal de conhecimento, onipotência e onisciência, e aqui eles aparecem com muita clareza. São os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu fico imaginando aqueles escravos, aquelas pessoas lá da Frígia, da Galácia, da região da Macedônia, da Caia, gente de origem grega, de outros povos, passando por tudo que eles tinham passado, e agora eles vão poder ouvir essa realidade que o livro mostra: o significado da história. O domínio e o poder pertence ao Cordeiro, e ele tinha harpa e essas taças de ouro. Que taças de ouro, interessante, cheias de incenso. Lembra-se que nós temos um incenso no altar do incenso, que fica exatamente no tabernáculo, no lugar que separa o lugar santo do Santíssimo. Inclusive, no livro de Êxodo, o incenso fica no lugar santo. Em Hebreus, ele é descrito no lugar santíssimo, fazendo uma referência àquilo que acontece com a obra de Jesus na cruz, a sua vitória, como ele está no lugar santíssimo, junto da Arca da Aliança. E é muito impressionante, porque o que acontece? Você imagina essas pessoas, quem tem passado por dificuldade, por lutas, por problemas, e ora a Deus, essas orações que o pessoal, diante do poder de Roma, não pode perceber, são taças de ouro de incenso na presença de Deus, as orações dos santos. Interessante que, descrevendo o poder de Cristo Jesus e o seu domínio, apesar das aparências, o texto é conduzido espontaneamente em 2 direções: adoração musical, a coisa vai se enchendo disso, e essa ênfase na oração que é tão importante. Meus queridos, tantas vezes na nossa vida a gente passa de fato a confiar nas coisas que parecem de maneira mais promissora nos trazer respostas, e a Bíblia continua dizendo que nada tem mais impacto diante de Deus do que as orações dos santos. O povo de Deus sempre foi vencedor quando abre mão da sua pretensa capacidade de domínio e entrega diante de Deus as suas lutas. E quem poderia imaginar que essas orações desse pessoal que está sofrendo como escravo, levando chibatada do Império Romano, isso é recebido como taças de ouro diante de Deus, e aí
agora eles começam a celebrar cantando: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus 7 selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é extraordinário. Sabe por quê? Sabe por que isso é tão importante? Porque em toda a história, toda a expressão religiosa sempre esteve circunscrita a um povo peculiar e particular separado. Mesmo com a revelação bíblica falando de Deus com Israel e dizendo que Israel tinha que ser bênção para as nações, boa parte da religiosidade fechou e disse: não, Deus na verdade só fala hebraico. A tradição islâmica vai dizer para a gente que Deus só fala árabe. Cada religião, cada grupo no mundo vai na direção de dizer: olha, Deus... A gente tem coragem no nosso país de dizer que Deus é brasileiro. Que isso, né? Cada lugar a coisa funciona assim. O Império Romano, na sua arrogância, dizia: todo povo, língua e nação está sujeito a Roma. Lembra-se do famosa estátua lá do Nabucodonosor na Babilônia, no livro de Daniel? O decreto tinha que ser feito para que todo povo, língua, tribo e nação ouvisse o decreto para adorar a estátua. Olha que coisa extraordinária a proposta santa subversiva do Apocalipse, que vai dizer para a gente o quê? Que agora sim, Cristo Jesus, com seu sangue, comprou para Deus, tirou do mercado de escravos, pela sua vitória, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Meus amados irmãos, que isso! Eu nunca me esqueço, uma vez eu saí de Jerusalém, voltei ao Brasil, pouco tempo depois, em seguida eu acabei indo para região norte do nosso país. E aí eu não pude me conter. Chegando lá, visitei uma tribo indígena e esse pessoal pulava de felicidade celebrando a Cristo. Numa conferência internacional, tive oportunidade de ver gente da Mongólia, do Nepal, do norte da África, de vários lugares onde algumas décadas atrás a gente não poderia imaginar isso, porque o poder de Deus tem atingido gente de todo povo, tribo, língua e nação. Isso ninguém segura, porque o rei vencerá. E isso é absolutamente cantado. E olha que coisa extraordinária: tu os constituíste reino e sacerdotes. A frase de Êxodo 19. Ah, esses escravos que apanham, essas pessoas que não valem nada em Roma, ouvem essa palavra que eles são reino sacerdotal, ou seja, um reino que tem pessoas que apresentam, o profeta apresenta Deus ao homem, o sacerdote apresenta o homem a Deus. Eles fazem esse papel de aproximação para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Por isso, meus queridos, o Evangelho é a coisa mais empolgante que pode existir. A festa será do Cordeiro, e esse Cordeiro que é leão, que é vencedor. E a gente pergunta, né, se em que medida a gente quer fazer a festa e a comemoração, porque o reino será absolutamente vencedor e nós precisamos estar em sintonia com isso. E ele então diz: então olhei e ouvi a voz de muitos, porque a coisa agora vai virando um grande momento de celebração, de adoração. E começa, você vê que o Novo Testamento todo não tem música, é tudo silêncio. O Novo Testamento assim, é tudo baixinho, parece um monte de batista e presbiteriano junto, assim, quase não tem nada disso, não tem gente muito avivada assim. O único cântico que aparece lá é em Mateus 27, tendo cantado um hino, eles foram para o Monte das Oliveiras. Durante as cartas aparecem alguns trechos que são hinos. Apocalipse, aí coisa chega com tudo, aí é música atrás da outra, é louvor e adoração, porque a vitória final, aí a coisa fica avivada
no sentido pleno e completo da palavra, e é muito impressionante. Isso vai chegando, e quem é que participa? Quem participa desse grande coral, dessa banda celestial, é gente de toda tribo, língua, povo e nação, que Roma acha que domina e possui, mas não é. Mas tem que botar mais gente para participar disso. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém. Além de todo o contexto do tempo e do espaço, quem participa disso? Todos do Antigo Testamento, todos do Novo Testamento, toda a criação, né? As aves do céu cantam para ti. Meus queridos, você imagina o que é isso? A própria criação adorando a Deus. Existe uma espécie de zooteologia na Bíblia, onde até os bichos fazem parte dessa história. O Salmo é interessante, 104, que fala que Deus criou o Leviatã para com ele brincar, né? Como se fosse aí uma coisa peculiar e particular do próprio Deus. E aí ele faz isso. E além disso, agora chega esse grande coral angelical, e eles rodeavam o trono com os seres viventes, os anciãos, e atribuindo o poder, a riqueza, a glória a Deus. E depois, olha lá, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam. Aí vem o desfecho, com toda a criação. Imagina o que é isso, a grande celebração, a grande vitória, a absoluta celebração do reino. E isso é importante por quê? Porque desde o começo o ser humano deveria ser um corregente para submeter toda a realidade da criação diante de Deus. Daí está a nossa responsabilidade. A responsabilidade, como alguém que faz parte do reino, é agora me submeter plenamente ao rei. Adotar a caminhada do reino, fazendo aquilo que o reino pede, sendo sal da terra e luz do mundo. Enquanto o reino não chega de maneira definitiva, a minha responsabilidade é fazer do mundo um lugar melhor, fazer a diferença, ser agente do reino e interferir poderosamente naquilo que está à minha volta, até que esse reino, como um fermento que vai assim surgindo com força, se desdobre na conquista completa, com o resgate de toda a criação em adoração. Eu não sei como é que vai ser a eternidade, mas não vai ser o que muita gente imagina, que a gente vai ficar flutuando como uma fumacinha assim. A gente vai ter a restauração do corpo, a ressurreição. Quem sabe teremos missão de Deus no próprio universo, porque toda a criação será purificada pela redenção absoluta de Cristo Jesus nosso Senhor, pela purificação de toda a rebelião que há na criação, e por isso todos participam. E eles vão dizer, olha que coisa, né? Isso que tantas vezes você ouviu, você cantou, veja de onde ele surge. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Glória a Deus, a coisa fecha aqui. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Deus seja louvado nessa noite, Deus seja glorificado pela a grandiosa redenção, saindo da visão limitada, enxergando o que Deus nos apresenta, e vendo a grande trajetória do reino de Deus, e vendo como isso precisa fazer diferença da minha vida. Então hoje, queria conclamar a cada um de nós aqui, a avaliar como é que está a minha conexão com o reino.
Será que eu me vejo como alguém fazendo diferença no reino? Sendo sal da terra e luz? Será que eu sou capaz de enxergar além da visão humana e juntamente com a visão de Apocalipse, enxergar a história do ponto de vista de Deus? E será, né? Aí é que está a coisa interessante. Ninguém de fato serve a Deus adequadamente se não for pelo menos um pouco doido de pedra. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Opa, agora sim, agora me senti em casa, né? Por quê? Porque quando a gente olha para essa realidade e vê tudo isso, mas sabe o que Deus tem, o que tem preparado, no meio do caos, a gente ri, a gente festeja, a gente sabe do domínio e da vitória extraordinária que Deus está preparando. Deus seja louvado nessa noite. Vamos ficar de pé e vamos orar, vamos agradecer a Deus, mesmo com pouca força. Quero orar com você e por você, até porque a força vem do grande Rei. Então apresente a sua vida, apresente ao Senhor, glorifique, adore a Deus e celebre o grande Rei e aprofunde-se no entendimento disso que é tão importante na palavra de Deus. Deus bendito, Pai amado, em nome de Jesus nós te adoramos nesta noite, te agradecemos, ó Deus, porque apesar do cenário à nossa volta, apesar dos temores, apesar de muitas expectativas negativas, o Rei está sentado no trono e nós adoramos o Rei, nós adoramos Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo leão de Judá, pela raiz de Davi, pelo cordeiro que parecia estar morto, mas está vivo porque ressuscitou. Te glorificamos, ó Pai, pedimos a ação do Teu Espírito na vida dos Teus filhos, para que, ó Deus, submetam-se a Ti, se coloquem, ó Deus, na posição de súditos do reino, e que façam crescer esse reino que conquistará todas as nações. Nós te louvamos, te adoramos, te celebramos, te glorificamos nesta noite, em nome do Rei Jesus, amém. Glória a Deus, Deus seja louvado nessa noite, amém.